Fala pessoal, graça e paz, estamos aqui hoje com mais um vídeo no canal. Falaremos hoje um pouco sobre a necessidade que nós temos de entender que nem tudo que nós fazemos para o Senhor tem aprovado, né? Ou o Senhor pediu, né? Eu acredito que nós como igreja do Senhor precisamos entender que muitas coisas das quais nós nos esforçamos para fazer para Deus, não foi Deus que nos chamou para fazer. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome nós não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Irmãos, olha como é sério essa declaração de Jesus. Jesus, ele começa dizendo que nem todo que lhe chama de Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a sua vontade. Ou seja, Jesus diz que naquele dia, né, no dia do julgamento, haverá aqueles que dirão: Senhor, em seu nome nós realizamos milagres, Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em seu nome nós pregamos o evangelho, em seu nome fizemos tantas coisas. O Senhor olhará para essas pessoas. Jesus diz que é muitos, né? Jesus olhará para essas pessoas e dirá: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas como assim? Como praticar a iniquidade? Como homens que pregaram em nome do Senhor, realizaram milagres, realizaram maravilhas, né? Pregaram o evangelho, expulsaram demônios, praticaram a iniquidade. Porque, irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que fazer coisas para Deus sem Deus é iniquidade, é praticar o mal. Deus não nos chamou para trabalhar para Ele. Deus nos chamou para trabalhar com Ele. Deus nos chamou para um relacionamento com Ele. Quem entrará, quem herdará o reino de Deus? Aquele que faz a vontade do Pai. Não é aquele que prega, não é aquele que canta, não é aquele que exerce funções eclesiásticas. Por mais que isso seja importante, por mais que isso seja necessário, por mais que seja necessário nós desenvolvermos os nossos dons na comunidade para edificação do corpo de Cristo, isso não deve ser a nossa prioridade. Pelo contrário, isso deve ser o resultado do nosso relacionamento com o Senhor, porque senão tornaremos-nos religiosos, faremos coisas para Deus, mas na realidade nós estamos longe de Deus. E a Bíblia é clara, Jesus de forma clara diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E assim, queridos, ser rejeitado por um amigo, ser rejeitado por um familiar ou por qualquer outra pessoa na terra não equivale ao desespero de ser rejeitado pelo próprio Deus. Não equivale. Você já imaginou no dia do juízo, no dia do julgamento, você diante do Senhor e o Senhor olhar para você com estranheza? Por exemplo, assim: não te conheço. Mas Senhor, eu fiz, Senhor. Senhor, eu cultuei. Senhor, eu cantei louvores. Senhor, eu dizimei, eu ofertei. E o Senhor olhar para você com estranheza dizendo: eu não te conheço. Porque, irmãos, Jesus não passará a eternidade com desconhecidos. Jesus não passará a eternidade com pessoas que não se relacionaram com Ele aqui, agora. Então, nada equivale ao desespero de ser rejeitado pelo próprio Deus. E nada será capaz de sanar essa dor. Possivelmente, esse será o início do sofrimento eterno. Então, você pode estar trabalhando para Deus e ser reprovado por Deus. E a pergunta é: quem disse, né, que o que nós estamos fazendo para Deus foi Deus que nos mandou fazer? Quem disse que nós devemos priorizar o rito e não o relacionamento com o Senhor? Deus não precisa dos homens, Deus não precisa dos seus ministérios, tampouco dos seus dons.
né? Pois o Senhor, ele é suficiente em si mesmo. O que Deus anseia, o que Jesus anseia, é que o coração de seus filhos estejam nele. As obras que geram verdadeiros frutos para o reino de Deus são aquelas feitas a partir de um relacionamento íntimo com o Pai, em obediência à sua voz. Então, nós não podemos complicar o Evangelho, né? O Evangelho não tem a ver com a nossa capacidade de ser disciplinados, né? Tampouco a nossa capacidade de se mover no sobrenatural, não. O caminho do Evangelho não diz respeito aos nossos dons, talentos, esforços, não. Mas sim à nossa obediência. O caminho do Evangelho diz respeito à nossa obediência. É isso que dirá se seremos íntimos do Pai, se seremos discípulos de verdade. Espiritualidade não está ligada com o que nós fazemos na igreja, na comunidade, não. Mas sim a nossa comunhão com o Eterno. Nós não podemos medir a nossa espiritualidade de acordo com o que nós produzimos, porque ser espiritual é ser íntimo de Deus. E depois, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. A salvação, a vida eterna é conhecer a Deus, não sobre Deus, é conhecer a Deus. Nosso Deus não é um Deus que ficou na história, né? Ele é um Deus eterno, ele é um Deus que agiu na história, age no presente e agirá eternamente. Os ídolos dos egípcios, dos babilônios, os ídolos, os deuses, dos ímpios ficaram na história. A história é o cemitério dos deuses dos ímpios, porque ficaram na história. Mas o nosso Deus não ficou na história. Apesar de ter seus feitos registrados na Bíblia, na história, Deus continua agindo por meio da igreja hoje. Deus continua se manifestando. Deus continua com a sua glória sobre os seus filhos. Então Deus não é um Deus que ficou na história, Deus é um Deus eterno, Deus está aqui hoje, Deus quer se relacionar com seus filhos, ou seja, todo o trabalho que nós fizermos aquém do nosso relacionamento com Deus, ou seja, separados de um relacionamento com Deus, será inútil e será motivo de sermos reprovados por Ele no dia do julgamento. Agora, tudo o que produzirmos mediante um relacionamento com o Senhor serão obras que produzirão frutos e avanço para o reino de Deus. A vida eterna não é conhecer sobre Deus. Nós colocamos Jesus em uma mesa, estudamos sobre Deus, estudamos sobre Jesus, estudamos sobre o que Ele fez, preparamos sermões sobre o que Deus fez, mas o convite de Deus para nós é: não saiba apenas sobre mim, me conheça, prove e veja que eu sou bom. Esse é o convite de Deus para a sua igreja. Precisamos parar de estudar só sobre Deus, mas provar, conhecer a Deus, porque a vida eterna é esta: conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho. Que o Senhor te abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus.